Paz do Senhor, amados do Senhor. Espero em Deus que os amados estejam muito bem, graças a Deus. Hoje eu quero trazer um tema para os amados, que é os julgamentos. Eu sei que nós estamos num tempo que é bastante normal a gente fazer julgamentos de coisas que nós nem sequer entendemos. E meditando a Bíblia Sagrada em Romanos capítulo 14, versículos 12, a Bíblia nos declara: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim, que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Amados, frequentemente nós nos deparamos com pessoas que, por não entender a situação que o irmão está a enfrentar, ele tende a fazer prévios julgamentos. E a Bíblia Sagrada também nos diz que, à medida que nós julgamos a outrem, o Senhor também há de nos julgar. E no seio cristão, nós não falo ainda dos ímpios, estou a falar mesmo dos cristãos. Frequentemente vemos pessoas a olhar às vezes a vida do irmão que está complicada, e por não entender o processo do irmão, às vezes o irmão já está há muito tempo sem trabalhar, ou já há muito tempo não consegue casar, há muito tempo padece de uma enfermidade e não consegue se ver livre dessa enfermidade, não consegue obter a cura. E somos nós, os crentes, que volta e meia vamos nos cantos e começamos a falar da vida dessa pessoa, dizendo que se calhar ela está em pecado, dizendo que se calhar ela vem de uma família amaldiçoada. E não entendemos que às vezes aquele é o processo que aquela pessoa está a enfrentar. Temos ainda outra situação, a vanglória no meio cristão. Há pessoas que, por Cristo, pela graça e misericórdia de Deus, lhe usar muito. Há pessoas que realmente quando oram você sente, uau, as coisas acontecem. Só que chega um momento que essa pessoa já não dá glórias a Deus, começa a dar glórias a ela mesma ou a ele mesmo, e retira as honras que só seriam para Deus. E o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Se o próprio Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus, por que nós queremos nos colocar no lugar de Deus? Queremos os aplausos para nós, queremos as honras, glórias para nós, se nós como humanos nem sequer conseguimos suportar isso. O homem foi feito para honrar e glorificar o nome do Senhor, aquele que nos criou, não para levar tudo para si. A vanglória tem tomado conta de nós. Vamos ter cuidado com os julgamentos que nós fizemos, porque quando nós abrimos a boca, a Bíblia nos declara que o poder da vida e da morte está na língua. E cada vez que nós abrimos a nossa boca, nós podemos estar matando alguém. Alguém que se calhar precisa da nossa ajuda, precisa da nossa intercessão. Como igreja, nós fomos chamados a orar por estas pessoas e não a julgá-las. Vamos ter cuidado com aquilo que sai da nossa boca, porque muitas pessoas estão a perder a vida, estão a tirar a vida por causa do julgamento dos irmãos. Às vezes, nós nos apercebemos que o irmão caiu e foi colocado na disciplina, mas somos nós que começamos a olhar o irmão de forma diferente, começamos a tratá-lo de forma diferente, e sem percebermos nós acabamos matando a vida espiritual daquela pessoa. Nós colocamos
de lado aquele que é o amor que Cristo nos manda ter, e nós começamos a condenar, começamos a crucificar. Assim como fizemos uma vez com Cristo na cruz, nós fizemos isso dia após dia. E a Bíblia também nos declara que aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Porque nós não estamos imunes de cair. Mas a forma como você se comporta com o teu irmão vai ditar muito o teu processo. O justo 7 vezes cairá, mas 7 vezes também há de se levantar. Vamos ter cuidado com as presunções, com os julgamentos que fizemos a outrem. Porque como igreja estamos distraídos nas fofocas, estamos distraídos em condenar os irmãos. E nós não estamos a olhar para a nossa própria vida. Como é que nós estamos? Antes mesmo de apontarmos o dedo a outrem, como é que nós estamos? Nós temos que fazer uma análise interna. Como é que nós estamos diante de Deus e diante das pessoas? Porque a Bíblia declara, se possível, tenha paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Se possível, nós temos que ter o cuidado, temos que ter de forma intencional esse cuidado de querer estar em paz com todo mundo, se possível. Porque sem isso, nada adianta. Essa é a chamada de atenção que eu tinha para fazer nesta manhã. Menos julgamentos, mais amor, mais empatia, por favor. Porque o reino dos céus é amor. Jesus nos ensinou sobre tudo, sobre todos os dons. Seja ele de profetizar, seja ele de evangelizar, ministração. Se nós não tivermos amor, de nada adianta. Vamos nos amar mais, amados. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Tenha uma ótima terça-feira na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Shalom.